Olá, bem-vindo, bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, eu te recomendo a se inscrever, ativar o sininho e, se você gostar, deixa ali um like. Vamos dar seguimento ao estudo dos conjuntos numéricos e vamos falar exclusivamente dos números inteiros. O que leva ao surgimento do conjunto dos números inteiros é a impossibilidade de efetuar cálculos, por exemplo, 2 menos 5 é n. Daí que surge a necessidade do estudo dos números inteiros. Chama-se conjunto dos números inteiro, que iremos representar pelo símbolo Z, conjunto que é formado pelos números. Eles partem logo do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3 e assim se vai a mais infinito. Os números positivos ou os números naturais nós já vimos na primeira videoaula. Se você ainda não viu, veja ali o cardzinho que está passando por cima, clique e você será direcionado para a primeira aula sobre os números naturais. Então, aqui nós podemos concluir que o conjunto dos números inteiro, ele contém o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiro, ele pode ser distinguido por 3 subconjuntos notáveis. O primeiro subconjunto é o conjunto inteiro de números positivos, onde tem 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim se vai. Que é a mesma coisa que estamos a falar do conjunto dos números naturais. Um outro subconjunto é o conjunto dos números inteiros não positivos. Conjunto dos números inteiros não positivos. Então, veja aqui, nós colocamos aqui o sinal negativo. Conjunto dos números inteiros não positivos, que é formado pelos números partindo do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. O terceiro subconjunto é o que nós chamamos de conjunto dos números inteiro não nulo, que será representado desta forma. Nós colocamos o Z e um asterisco, um sinal de asterisco. Então, teremos, por exemplo, partindo do menos infinito, teremos menos 3, teremos menos 2, teremos menos 1, teremos 1, 2, 3 e assim se vai para o mais infinito. Nós vamos falar das operações em Z. No conjunto dos números inteiros, são definidas também as operações de adição e multiplicação, que apresentam, por exemplo, temos aqui a propriedade associativa da adição, temos aqui a propriedade comutativa da adição, é aceite ou é válida, temos a propriedade elemento neutro da adição, temos aqui associativa da multiplicação, temos a propriedade comutativa da multiplicação, por fim temos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Uma outra propriedade que nós podemos usar ao efetuar operações com os números inteiros é a chamada propriedade simétrico ou oposto da adição. Então, vou colocar aqui como sendo a propriedade 1, simétrico ou oposto da adição. Em que, para todo A pertencente ao conjunto dos números inteiros,
existe, tá bem, o seu simétrico pertencente também ao conjunto dos números inteiros, tal que A mais menos A é igual a zero. Tá bem? Então, esta é uma propriedade válida dos números inteiros. Então, podemos definir em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros, a operação de subtração. Podemos estabelecer, por exemplo, o A menos o B vai ser igual a mais menos B, entre parênteses, isto para todo A, B pertencente ao conjunto dos números inteiros. Isto é possível. Observe. Subentende-se que aqui tem uma multiplicação e aqui tem o valor 1. Tá bem? Então, fazer aqui. Temos aqui 1 mais 1, que está a multiplicar com o menos P, que está entre parênteses. Então, isto aqui é igual, nós dizemos o A menos P. Os números inteiros podem ser representados sob uma reta orientada por meio do seguinte procedimento. Observe. Sob uma reta, nós podemos traçar uma reta, por exemplo. Oba, que bom. Aqui está a nossa reta. Então, podemos determinar por 0, sendo 0. Então, este é o ponto origem. Aqui para o nosso lado direito, nós teremos valores positivos. E para o nosso lado esquerdo, nós teremos valores negativos. Então, podemos marcar aqui um segmento, podemos marcar um outro segmento, podemos marcar um outro segmento. E nós podemos determinar aqui, por exemplo, a cada segmento podemos determinar uma unidade, certo? Temos 1, temos 2, temos 3 e assim se vai, né, para o mais infinito, né? Do lado esquerdo, fazer o mesmo processo. E assim se vai para o menos infinito. Mas, diferente deste lado, lembre-se que nós falamos que o lado esquerdo terá que assumir valores negativos. Então, isto fica menos 1, menos 2, menos 3 e assim se vai para o menos infinito. Quanto à divisibilidade no conjunto dos números inteiros, uma importante noção que devemos ter sobre números inteiros é o conceito de divisor. Dizemos que o inteiro A, por exemplo, o inteiro A é divisor do inteiro B, A é divisor de B, nós podemos representar esta informação usando o seguinte símbolo: A divisor de B. Quando existe um inteiro, tem que existir um inteiro C, tal que, de modo que, né, A vezes C seja igual a B. Observe o exemplo. A linha A, 2 é divisor de 12, bem, pois 6 vezes 2 é 12. Então, a linha B, pois, por exemplo, vamos pensar num outro número. Por exemplo, eu tenho menos 5, é divisor de 20. Qual inteiro que multiplicado com menos 5 vai dar 20? Será mesmo menos 4. Concordam? Concordam comigo? Coloque esta observação.
Quando eu estiver efetuando operações usando os números inteiros, pode-se dar esta situação em que eu tenho menos 4 e está a multiplicar com menos 5. A multiplicação de dois números negativos, o seu resultado tem que ser um número positivo. Ou seja, menos vezes menos tem que ser igual a mais. Bem? Uma outra situação é a multiplicação de dois números com sinais contrários, ou seja, posso ter o caso de eu tiver menos vezes o mais, o seu resultado é negativo. Eu posso ter situação em que tenho dois sinais positivos a multiplicarem, então o seu resultado é positivo. Por isso que a multiplicação, primeiro efetuamos a multiplicação desses dois sinais, menos vezes menos, então o seu resultado é mais. Subentende-se que tem um sinal positivo aqui. Esta situação é para multiplicação. Mas tem a situação de adição ou subtração. Deixa só deixar uma nota importante. Não só na multiplicação, mas também serve para divisão. Para a situação de adição e subtração, a adição de dois números, por exemplo, tenho dois números, quaisquer que sejam os dois números, com sinais positivos, por exemplo, temos um mais 2, mais 2, o seu resultado sempre vai ser positivo. Adição, por exemplo, de 2, adiciono com menos 1. Para esta situação, o seu resultado vai assumir o sinal de maior número, ou seja, de 2, para este caso. Então, vai ser mais 2, menos, eu vou fazer a multiplicação. Lembra-se que aqui faz a multiplicação, submetendo a uma multiplicação, então vai ser mais 2, menos 1. Então, eu vou ter o E2, tirar 1 ou subtrair 1. Então, o resultado é mais 1. Ou posso escrever mesmo 1. Tá bem? Nem preciso. Quando estamos a usar os números naturais, por exemplo, os números inteiros, não negativos, não há muita necessidade de nós colocarmos ali o sinal de positivo. Diferentemente que quando estivermos a efetuar operações em que nós vamos usar os números inteiros não positivos, há sim uma necessidade, em caso de o seu resultado for negativo, por exemplo, há necessidade de nós colocarmos ali o sinal. Então, nós temos que estar atento ao jogo de sinal. Isso chama-se jogo de sinais. Tem muitos alunos que são penalizados nos testes, nos exercícios. Por quê? Porque eles acabam se atrapalhando no jogo dos sinais. Então, é importante nós termos uma noção muito complexa, uma noção muito boa sobre o jogo dos sinais. Então, se eu tenho dois números positivos a efetuar uma adição, então o seu resultado vai ser positivo. Então, se são dois números negativos também, por exemplo, tenho o menos 2, por exemplo, menos 2, menos 2. O seu resultado, claro, vai ser negativo. Tá bem? Então, quando são sinais contrários, por exemplo, tenho um positivo aqui, que foi esta situação que eu acabei de explicar, né? Tenho mais 2, menos 1. Então, o resultado assume, tá bem? O resultado assume o sinal de maior número na operação. Por exemplo, posso ter o caso de ter menos 4 mais 1. Para esta situação, o seu resultado vai assumir o sinal negativo, porque o maior número aqui nesta operação é o 4. Então, vai ser menos
Então, é só fazer uma subtração. Por exemplo, tenho menos 1 e tenho mais 1. Então, vai ser 3. Existem formas mais simples de efetuarmos estas operações, usando mesmo a própria reta, né? Posso dar o caso, por exemplo, eu tenho uma situação deste gênero aqui, tenho aqui a origem, que é 0, então eu tenho que percorrer menos 4, 2, 3, tenho 4 aqui, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então eu vou percorrer para a esquerda, menos 4, tá? E partindo do menos 4, eu quero percorrer mais 1. Então, daqui só vou percorrer uma unidade. Então, percorrer uma unidade, que é aqui, menos 3. Então, esta é a solução, menos 3. Então, falar do conjunto dos números inteiros é basicamente isto. Se você gostou desta aula, deixa ali um like, partilhe este conteúdo com seus colegas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te aconselho a se inscrever no canal e ajudar o canal a crescer. Matemática leve.